Vamos falar um pouco mais sobre Duna Parte 2, porque, assim, o meu primeiro vídeo sobre um filme que sai no cinema sempre acaba sendo mais um apanhado geral, né, imediato do que eu tirei do filme, mas depois de alguns dias digerindo, e no caso de filmes que eu gostei muito, assistindo mais uma ou duas vezes, coisa que eu já admito ter feito com Duna Parte 2, eu começo a notar mais alguns detalhes, né, padrões na montagem, o propósito ou não de algumas escolhas criativas e por aí em diante. Isso e o fato de eu ler muitas outras críticas e opiniões e ficar com vontade de oferecer a minha visão sobre esses outros pontos de vista. Não que a minha visão seja melhor ou seja definitiva, né? Não existe nada disso, mas o que existe é um certo jeito de enxergar esses elementos que estão sendo muito debatidos e que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Nesse vídeo, então, a gente vai falar de estrutura, de humor, de seriedade, da ausência de alucinações, né? Da construção dos vilões e mais algumas coisas que se conectam com tudo isso. E para isso, obviamente, fica aquele aviso de spoilers. Bom, eu queria começar pela estrutura geral com que a montagem organiza essa história muito longa, né? São 2 horas e 46 e eu acredito muito que o Denis Villeneuve e o seu montador são muito inteligentes em como eles distribuem as cenas ao longo desse tempo. É muito comum em filmes menos confiantes na sua própria narrativa que cenas que se passem em lugares diferentes fiquem se alternando muito frequentemente, né? É como se o diretor não confiasse que o público estivesse totalmente engajado com um dos núcleos da história e precisasse cortar o tempo todo para outro núcleo. Mas aqui o Denis permite que a gente passe cerca de 1 hora e 10 minutos só com os framings no primeiro ato, construindo todo um senso de imersão do Paul nessa cultura que ele começa a descobrir, né? E que a gente descobre junto com ele. Claro que existem ceninhas dos Harkonnen ali no meio, né? Mas elas servem quase como intervalos de passagem de tempo para revelar os efeitos das ações dos framings sobre a colheita de especiarias, e mesmo assim essas cenas dos Harkonnen ainda se passam em Arrakis. E é só depois dessa 1 hora e 10 de convivência ininterrupta com os framing que a gente salta para Gilead Prime para conhecer o Feyd Rautha e entender os planos das Bene Gesserit para contra-atacar esse levante terrorista que tem causado preocupações através da galáxia. Planos que só parecem tão necessários, né, porque justamente o tempo longo passado com os framing permite essa sensação de que os meses foram passando e o problema chegou a um tamanho impossível de se ignorar, né? E isso poderia parecer corrido demais caso a gente ficasse saltando precocemente para apresentar esses outros antagonistas antes da hora certa. Aliás, numa entrevista, o Villeneuve comentou que um dos elementos que ele mais procurou aprimorar, além dos comentários do pessoal sobre o primeiro filme, foi o ritmo da narrativa. Ele queria manter uma cadência mais dinâmica, né? E eu acho muito bacana que ele tenha conseguido fazer isso, deixar a história se mover mais rápido, sem sacrificar essa estrutura épica que permanece nas cenas e nos locais por um tempo mais longo. Agora, um ponto que eu vejo muito sendo discutido é o tom de humor do filme, principalmente relacionado ao Stilgar, o personagem do Javier Bardem. No meu primeiro vídeo eu disse que eu adorei a forma como ele traz um humor genuíno, né, que faltava no filme anterior, mas eu quero explicar por que esse humor não trai, não prejudica a seriedade que parece ditar a história como um todo. Vale dizer, eu já vi algumas pessoas que adoram falar que o Duna do Villeneuve se leva a sério demais, né? E ainda assim reclamam do humor do Stilgar, que justamente dá essa quebrada na sisudez da narrativa. E sei lá, essa opinião me parece um pouco contraditória, mas beleza. O que eu acho mais interessante no Stilgar, além de ele trazer um senso de humanidade para o filme, com essa devoção meio ingênua e cômica que ele passa a exibir pelo seu querido Lisan al-Gaib, é que ela serve para mostrar como funciona o surgimento de um laço tão forte entre os seguidores de um líder religioso extremista. No sentido de muito do sentimento de união entre pessoas assim, não acontece só pela parte séria, pela parte importante da fé, mas isso é mantido pelo dia a dia, pela amizade descontraída, né? Pelas risadas em comum e o senso de comunidade que se forma através da descontração, de um humor que não está ali forçado, né? Mas que é totalmente sincero. Existe uma camaradagem ali que se revela de forma muito mais efetiva justamente por esses momentos leves, né? Que para mim são sim coerentes com o personagem e ajudam o filme também a ser muito mais gostoso de assistir. Fora isso, pensando por outro lado agora, né? Quebrar essa imagem de um Stilgar 100% sério e usar sua fé cada vez mais inabalável como fonte de humor involuntário acaba chamando a atenção para o quão perigosas podem ser figuras que atuam de forma extremista
extremista em nome da religião, mas que muitas vezes a gente desconsidera por parecerem inofensivas, por serem engraçadinhas. O Stilgar é um tiozinho carismático na sua devoção intensa, né? Tanto quanto um comandante violento de um grupo terrorista que vai causar cada vez mais sofrimento para o universo. E eu achei essa combinação muito pertinente, a humanização e o alerta, o humor e o anseio, né? Tudo isso dentro do mesmo personagem. Mas e as drogas? Duna é uma obra super lisérgica, né? Faltou alucinação, faltou coragem. Olha, esse lado da piração que a especiaria provoca, né, é um dos lados importantes da obra original. Não é a sua essência por completo, pelo menos para mim, mas sim, é um elemento importante que poderia ser mais enfatizado aqui. Não que não exista um certo grau de viajada nos momentos específicos que pedem por isso. O Villeneuve compõe em todas as cenas proféticas do Paul com uma assinatura estética específica ali, aquele lens flare alaranjado que vem por cima da tela, enquanto as visões intrauterinas da irmã ali representam um passinho na direção do estranho, do esquisito. Mas ok, eu entendo que nada parece ser muito exagerado, só que eu defendo isso como sendo a visão do Villeneuve. Diferentes diretores vão ter diferentes estilos, e a gente já viu uma versão desse universo que se permite a piração nojenta, grotesca ou mesmo boba, né? Pensando no filme do David Lynch. Então por que não simplesmente aceitar um olhar mais pé no chão para tudo isso? Sei lá, pode ser questão de gosto mesmo, mas eu curto como Villeneuve procura soluções sempre mais óticas, mais ancoradas no que as lentes e a fotografia podem distorcer, do que numas alucinações nítidas que talvez tirariam um pouco o foco do público não tão acostumado a isso numa história que já exige uma atenção durante um tempo extenso. O mesmo tipo de argumento eu vou usar para defender talvez a escolha mais polêmica do filme, a de não trazer a Alia, a irmã do Paul, como uma peça crucial da história. No livro, inclusive, é ela quem mata o Barão no final. De novo, eu entendo o fã que sente falta da personagem, né? Mas o filme já tá tão cheio de tramas, precisando de espaço, que trazer uma criança a mais e dar para essa criança a resolução de um arco de vingança que é muito mais potente nas mãos do protagonista, eu acho que é a melhor coisa que o roteiro poderia fazer. A Alia, para mim, é um elemento que funciona bem no livro, né? Onde você não lê de uma vez sem interromper a progressão emocional da narrativa, né? Coisa que acontece no cinema. Então, ali no texto, dá para se abrir quantas ramificações você quiser, que o leitor pode sempre se reencontrar na história, né? Mas o filme não tem esse mesmo luxo. E tirar a Alia da história ajuda o roteiro a se concentrar no que é mais importante para a essência principal de tudo isso. A ascensão fundamentalista do Paul e a ruptura que isso provoca no seu relacionamento com a Chani. Essa é a alma, essa é a essência do filme que adapta a obra muito mais complexa que Duna é nos livros. Mas falando em essência, eu acho que o filme do Lynch comete um pecado muito maior, que é retratar em todo o ato final ali a vitória do Paul como algo a se celebrar. Ali o filme simplesmente endossa sem culpa o triunfo do protagonista, né? Como se ele fosse um herói, o salvador branco que comanda os selvagens também brancos e se torna um regente bondoso e justo no final. Aquilo para mim desvirtua muito mais a essência da obra, sendo que eu gosto também do filme do David Lynch, mas eu acho que ele é muito mais um produto do cinema de ação dos anos 80 que não tinha tanto essas nuances aí de complexidade moral. Finalmente, falando em batalha, outro comentário que eu vi por aí é que a guerra final é muito rápida, que os Fremen vencem sem muita dificuldade, que não tem tensão e por aí vai. E a minha resposta a isso é sim, é tudo muito rápido mesmo, e eu entendo a vontade de ver algum tipo de clímax de ação, onde os heróis quase não vencem o mal, mas no último segundo a coisa dá certo, né? Tipo o que a gente vê no Senhor dos Anéis, por exemplo. Aliás, deixa eu ressaltar uma pequena rima visual que acontece entre essa batalha e o primeiro filme. A cena onde a Chani luta com vários inimigos e termina virada para a câmera ali, e imita a mesma pose do Paul no sonho que ele teve sobre essa batalha na parte 1. Com a diferença que ali era o Paul que estava nessa linha de frente, né? E aqui é a Chani, mostrando até como as visões do Kwisatz Haderach são instáveis e capazes de mudar, né, pelos mínimos detalhes. Mas eu acho que existe uma escolha muito consciente do Villeneuve de retratar essa batalha final não como um confronto cuja resolução ainda estivesse para se definir, né, mas sim como um massacre mesmo. É pra gente ter medo do quão implacáveis se tornaram esses guerreiros do Muad'Dib, do quão fácil vai ser para eles espalhar esse mesmo tipo de extermínio pelo resto da galáxia. E pensando nisso, eu adoro como a cena da Sala do Trono mostra o líder desses guerreiros entrando com seu rosto totalmente coberto, matando sem hesitar o barão e saindo dali sem revelar sua identidade,
mesmo que o imperador já soubesse quem ele era. A impressão que fica nesse momento é a de que o Muad'Dib já se tornou uma ideia. Ele já é uma força desumanizada que simplesmente comanda por detrás daquele véu sombrio que oculta qualquer traço de compaixão, né, de misericórdia. A única coisa que me incomoda nisso tudo é que esse momento acontece antes da resolução entre o Gurney e o Rabban, que também poderia se estender um pouquinho mais, né, pelo simples prazer aí do combate. Mas, de novo, o Villeneuve é muito sincero em não se dobrar a um artifício meio blockbuster que poderia soar gratuito. Embora nesse caso eu não acho que prejudicaria a coerência do filme, mas ele escolhe evitar. Mas o que eu não curto é que a montagem resolve primeiro a morte do Barão e depois a morte do Rabban. Uma espécie de hierarquia inversa, né? Em tese você deixa pra matar o vilão mais importante depois. E eu acho que se o filme tivesse simplesmente invertido a ordem desses acontecimentos, a coisa fluiria de um jeito um pouco mais natural para mim. Vale dizer, o pior problema do filme, na minha opinião, é a atuação exagerada do Dave Bautista, que tá sempre gritando ali numa histeria que parece dizer a mesma coisa sobre o personagem a cada cena. Embora, no geral, todos os Harkonnen sejam meio unidimensionais. Mas tirando o Rabban, de resto eu acho que funciona, até porque os Harkonnen são muito mais peças nesse jogo, que acaba revelando o próprio Paul Atreides como o vilão supremo da história, no sentido de ele ser a figura que vai trazer mais sofrimento pro universo depois, né? Então eu deixo passar tranquilamente esse detalhe. No geral, independente de tudo isso que eu comentei, o que importa mais pra mim é que Duna Parte 2 conseguiu contar muito bem essa história sobre uma figura messiânica que atravessa esse arco de heroísmo, vingança, queda, tragédia, e que ancora isso na humanidade muito bem representada pela Chani, que inclusive é uma das mudanças mais importantes que o diretor fez na história original. Se no livro ela simplesmente aceita esse papel como mulher do Muad'Dib, aqui o filme termina com ela virando as costas para a traição mais profunda que o Paul poderia fazer com ela, que é se tornar outra pessoa. E ele se torna mesmo. O Paul Atreides morre quando toma o veneno e o Muad'Dib passa a possuir o seu corpo, suas ideias, sua luta justa ao lado dos Fremen e não acima deles, mas ele não consegue mais possuir o amor que tinha se desenvolvido entre a Chani e esse garoto que já não existe mais. O filme deixa a gente com essa mistura de sentimentos que sintetizam perfeitamente, mesmo que não com todos os detalhes possíveis, a essência dessa obra super complexa que é Duna, do Frank Herbert. Mas é isso, eu simplesmente queria falar mais sobre o filme, então eu acabei fazendo outro vídeo, mas obrigado por ter assistido. Se você gostou do vídeo, deixa seus comentários aqui embaixo pra gente continuar ainda mais a discussão, e também não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.